Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Gente, eu peço desculpa, perdão a vocês aqui, porque hoje eu estou num ambiente improvisado. Estou gravando aqui dentro do carro, tá? É, adaptei o microfone aqui, nem sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, mas eu acredito que está tudo certo. Deixa um feedback aí, no chat, no comentário, se você me ouve bem, de 0 a 10, como está chegando a minha voz aí para você, tá? Desculpa o ruído, se tiver algum ruído, barulho aqui. Eu estou em Guariba, na minha cidade natal, e eu não poderia deixar de passar essa informação para você hoje. Já fazem alguns dias que eu venho estudando esse assunto, pesquisando um pouco mais afinco sobre isso, e agora que eu reuni todas as informações, eu me sinto na obrigação de passar para vocês, tá? A respeito desse general satanista, e você vai entender um pouco mais do quão esse assunto é importante. Por isso eu peço a sua permanência nessa live e a totalidade da sua atenção. Também eu vou falar sobre o Bolsonaro. Agora ele é oficialmente réu, ele está sentado no banco dos réus. Também vou falar sobre Carla Zambelli. É importante que você permaneça aí. Eu vou deixar essa questão, porque muitas pessoas estão achando que já aconteceu um julgamento, e não teve julgamento. Eu vou explicar certinho o que aconteceu na segunda parte dessa live. Por isso, eu peço que você permaneça até o fim. Vou trazer essa informação a respeito desse general satânico, e você vai entender como é importante o cristão estar atento nas questões políticas e geopolíticas. E na segunda parte dessa live nós vamos falar sobre a questão aí do Bolsonaro, Carla Zambelli. É realmente lamentável o que está acontecendo no Brasil, tá? Mas eu quero já começar com essa informação que é super importante a priori aqui, tá? Vejam bem, muitas pessoas dizem assim que o cristão ele não deve se envolver, como por exemplo, com a política, ele não deve se envolver se tornando um militar, seja ele do exército, das forças armadas ou da polícia militar. E eu já digo o contrário. Eu acredito que o cristão deve sim participar, como qualquer outro cidadão, de todos os departamentos do Estado, do governo. Ele deve também se candidatar, deve também ser deputado, senador, governador, prefeito, vereador. Porque se nós, os cristãos, não ocuparmos esse lugar, ou nos isentarmos dizendo que nós, como cristãos, não temos que nos envolver com isso, o que vai acontecer? Satanás vai colocar os representantes dele lá. Já que a igreja não quer se posicionar, a igreja não quer ocupar esse espaço na polícia militar, não quer ocupar espaço no exército, na aeronáutica, na marinha, na política, no governo, o que vai acontecer? Satanás vai falar assim: ótimo, eu vou colocar os meus representantes. Então eu quero trazer essa informação que é super importante para você entender o porquê que eu estou dizendo que nós, como igreja, devemos sim incentivar inclusive os nossos filhos, netos, a ocuparem todos os espaços da esfera pública, governamental, das Forças Armadas, porque hoje eu quero trazer uma informação para vocês de um importantíssimo general do Pentágono, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é satanista. Sim, gente, satanista declarado. Não só satanista, mas se tornou líder de uma igreja de Satanás, lá em São Francisco. Líder e fundador da igreja de Sete. Sete, para quem não sabe, é um dos nomes que era dado a Satanás lá no Antigo Egito. E esse general diz que em uma conversa com Satanás, pedindo uma orientação a respeito do nome em que ele deveria chamar Satanás e até mesmo colocar o nome no templo de Satanás, Satanás disse para ele: coloca o nome de Sete, que lá no Antigo Egito eu já era chamado de Sete, né? Então coloca o nome de Sete. E ele então fundou lá na Califórnia o templo de Sete. Esse general, ele ocupou vários cargos no governo norte-americano,
Até em 2019 ele estava envolvido aí com muitas coisas, muitas situações. E as informações que eu vou trazer para vocês é uma informação do próprio sistema. Eu vou estar utilizando aqui o próprio sistema como base para não dizer que eu sou teórico de conspiração e que eu estou acusando um general do alto escalão norte-americano de satanista. Mas que todos sabem, é oficial, que ele não apenas é satanista, como também é sacerdote do templo da igreja de Satanás, lá na Califórnia. Eu quero falar sobre o general Michael Aquino, o general que foi sacerdote e fundador da igreja de Satanás lá em São Francisco e que esteve envolvido com outras podridões que envolvem os pequeninos, mas por conta do cargo, por conta da quantidade de patentes, de estrelas que esse general tinha, ele conseguiu se safar de todas as ações de processos que foram impetradas contra ele, principalmente nesse quesito que envolve, né, destruição da vida dos pequeninos através do ato, não posso falar aqui a palavra, né? Mas vocês sabem do que se trata. Eu vou trazer aqui essa informação super importante para vocês entenderem que nós, como igreja, temos que ocupar sim, porque Satanás está colocando seus servos, seus sacerdotes, no exército, nas forças armadas, no Pentágono, e nós vamos perceber também que Satanás, ele tem um artifício muito poderoso. Ele se vale muito do trabalho social, que é o caso desse general aqui, né? A questão dos pequeninos que foram vitimados por ele é por conta de trabalho social que envolvia pequeninos. E falando em pequeninos, nós vamos ver agora com o acontecimento da USAID de que, de fato, o sistema profundo, o Deep State, ele achou nesse departamento de ação social uma ótima estratégia para impetrar as suas ações malignas e satânicas e destruir milhões e milhões de vidas, sejam de adultos ou de pequeninos, né? Através da ação social. Não é através disso que a USAID influenciou em vários governos de tantos países ao redor do mundo? Derrubando o governo, colocando o governo, influenciando com a ideologia woke, né, fazendo um ativismo em cima do LGBTQIA+, e toda essa podridão que nós já conhecemos. Portanto, eu gostaria muito que você ouvisse a história desse general satânico, tá? Desse general satanista, para você entender que nós, como igreja, temos que nos envolver, sim, em todos os departamentos. Porque se nós não fizermos isso, Satanás vai colocar os dele lá. E aí nós não teremos como reclamar de mais nada, tá bom? Então, antes de entrar aqui na matéria e trazer aqui a breve história desse general para você, eu quero pedir para você se inscreva aqui no canal Povo da Fé Oficial, deixa o seu like, o seu joinha e no nome de Jesus, eu peço encarecidamente para você, você sabe que eu tenho um trabalho nós temos um trabalho social muito lindo e evangelístico, né? Um trabalho missionário lá em Moçambique. E esse trabalho missionário em Moçambique é mantido por pessoas como vocês, que amam a pregação do evangelho em todos os cantos do mundo. Aqui embaixo vai ficar os dados necessários para você participar desse lindo projeto ali em Moçambique, tá? Inclusive, tem um menino Inácio lá que nós estamos correndo contra o tempo para salvar a vida dele, e eu falo mais sobre isso no final dessa live. Importante a sua permanência aqui para você conhecer mais a respeito desse projeto. E como eu acabei de falar aqui agora, se eu e você não fizermos isso, Satanás vai levantar os dele para fazer isso, e nós sabemos qual vai ser o fim, qual é o objetivo, qual é o fim da história deles, né? Nós sabemos que eles entram com o trabalho de ação social e depois por trás destroem totalmente vidas, principalmente dos pequeninos. Por isso nós, como igreja, temos que tomar a frente desses malignos e fazer a nossa parte, seja no aspecto espiritual e também no social. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os dados necessários para você participar desse lindo projeto. Então vamos aqui à história do general Michael Ângelo Aquino, tá? Um general do
Estados Unidos. Tá aqui no Wikipédia, tá? Vamos lá, vamos junto ler. Vamos lá. Aqui, achei. Ó. Michael Angelo Aquino. O nascimento dele foi no dia 16 de outubro de 1946. E ele viveu até 2019, né? Foi um cientista político americano, oficial, militar e satanista. Ele foi fundador e sumo sacerdote do Templo de Sete. Aquino também foi especialista em guerra psicológica para a inteligência militar e um oficial do Exército dos Estados Unidos. Então, veja bem aqui que Satanás prepara os seus para colocarem nessas fileiras estratégicas, para colocar ali nos departamentos de órgãos fundamentais e estratégicos. Agora, preste bem atenção aqui no currículo deste homem aqui. É super estudado, é cheio de diplomas, PhD, é uma série de formação, tá? De certificação e um currículo invejável. Invejável, olha só, vamos lá. Aquino se formou na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, onde recebeu o título de bacharel em Ciências Políticas em 1968 e o doutorado em 1980. Ele se juntou ao Exército em 1968 como especialista em guerra psicológica e foi destacado para a Guerra do Vietnã. Ele serviu com os Boinas Verdes e na década de 1970 foi o oficial de ligação da OTAN em vários países europeus. Ele também visitou o castelo de Wenzburgo, que foi usado pela SS, né? SS era os militares lá do bigodinho da Alemanha. Ele visitou esse lugar aqui e o Handler, e dizem que realizou um ritual satânico lá. Então o general fez uma visita nesse lugar estratégico aqui, ó, que é como se fosse ali um ninho da SS, né? Os militares lá do bigodinho. E nesse lugar ele disse que realizou um ritual satânico. Quem? Esse general. Por quê? Porque ele foi como se fosse um adido dos Estados Unidos em vários países que compõem a OTAN. Ele também disse ter estabelecido contatos com extremistas de direita na Europa, como o líder de um grupo chamado Monarca, que pode ter sido conectado à Operação Grade. Após receber o seu PhD em 1980, Aquino trabalhou como professor associado, como professor associado na Golden Gate University até 1986, enquanto continuava a servir no Exército dos Estados Unidos. Aquino era um adido da reserva na Agência de Inteligência da Defesa. Veja bem, gente. Ele está trabalhando aqui na Agência de Inteligência da Defesa, tá? E um ano depois era aluno do Instituto do Serviço Exterior, patrocinado pelo Departamento de Estado. Como oficial da inteligência, ele obteve um acesso a documentos ultrasecretos. Mais tarde, trabalhou como analista do programa no Centro Pessoal da Reserva do Exército dos Estados Unidos em São Luís, onde era responsável por questões de pessoal. Ele também trabalhou para a Merrill Lynch e obteve uma licença para negociar títulos na Bolsa de Valores de Nova York. Em 1994, Aquino aposentou-se do serviço ativo no Exército. Foi transferido honrosamente para as reservas e recebeu a medalha de serviços meritória, né? Cheio de honra, cheio de medalha, né? Um cidadão acima de qualquer suspeita. Agora vamos aqui a questão do envolvimento dele com o satanismo, tá? Que é o próprio sistema que está declarando isso aqui. Eu não posso ser chamado teórico da conspiração e nem de acusar um general de alta patente norte-americano de ser satanista. Mas é o sistema que está dizendo, tá? Os envolvimentos desse general, né, com o satanismo.
Diz aqui, ó. Em 1969, ele se juntou à Igreja de Satanás, liderada por Anton LaVey. Anton LaVey é um dos maiores sacerdotes da história da Igreja de Satanás. Tá? Ele é reverenciado, respeitado por uma gama enorme de satanistas ao redor do mundo. Ele era o verdadeiro sacerdote da Igreja de Satanás, né? O Anton LaVey. Então, ele entrou na Igreja de Satanás, liderada por Anton LaVey, em 1969. Vai ouvindo. E rapidamente subiu na hierarquia do grupo. Em 1971, Aquino foi nomeado Magister Caverns, do grau 4, dentro da hierarquia da igreja. Foi o editor da publicação The Groven Roof e sentou-se no conselho de governo dos 9. Presta atenção. Sentou-se no conselho de governo dos 9. Você já ouviu falar desses 9 aqui? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar a respeito desses 9 aqui, tá? Os satanistas, eles dizem assim, que lá no topo da pirâmide, alguns degrau abaixo de Satanás, né, de alguns principados, está um grupo composto por 9 homens. Esses 9 homens têm um direto contato ali com Satanás, com principados, com potestades. E esses 9 aqui, alguns satanistas dizem que esses são como se fossem os eventuais candidatos a anticristo. Satanás, ele mantém como se fosse nove homens lá no topo, preparado, aguardando e esperando o momento para, quando for preciso, se apresentar, né, ter ali. Então, um desses 9, ele possivelmente se tornará o anticristo. Por que ele mantém 9? Porque ele é precavido. Ele sabe que ele não tem o controle. Satanás sabe que não tem o controle e o domínio da vida. Então ele mantém 9 que são super preparados, super envolvidos com Satanás. Para quando for, né, permitido por Jesus, então ele apresenta e diz: esse aqui é o anticristo. Porque o anticristo não será formado do dia para a noite. Você entende? Não é alguém que do dia para a noite, vai aparecer, vai estalar o dedo, isso aqui é o anticristo. Não. É alguém que já é preparado desde a sua concepção. E Satanás, ele mantém esses 9 lá em cima, né? Então, ele fazia parte do conselho desses 9, como está escrito aqui no Wikipédia. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês verem que é o próprio sistema, tá? E como está escrito aqui, ó. E sentou-se no conselho de governo dos 9. No entanto, conflitos surgiram ao longo dos tempos entre LaVey e Aquino. Então ele teve ali alguns atritos com o próprio sacerdote da Igreja de Satanás, né? O Papa da Igreja de Satanás. E Aquino, em relação teve esses conflitos com Aquino em relação à direção do mundo. Esse último rejeitou o ateísmo e o materialismo de LaVey, quando ele começou a vender posições na Igreja de Satanás por dinheiro. Então aqui o Aquino deixou o grupo, né, em 1975. Então ele era tão envolvido com a questão de Satanás que quando o Anthony LaVey começou a ganhar dinheiro vendendo cargos e posições para milionários ocupar ali lugares estratégicos dentro da Igreja de Satanás, ele teve uma divergência com o Papa da Igreja de Satanás, o Anthony LaVey, e se desligou, né? Vamos prosseguindo aqui. Depois que ele deixou a Igreja de Satã, ele começou um ritual no qual ele pedia conselhos a Satã sobre o que fazer e seguir. Segundo ele, um mal lhe apareceu no verão de 1975 e revelou a ele que ele queria ser chamado de Sete. Satanás disse para ele: olha, me chama de Sete, tá? Um nome que os seus adoradores no Antigo Egito teriam usado. Aquino produziu um texto religioso, o Livro da Vinda à Noite, que ele alegou ter sido revelado a ele por Sete, em um processo de escrita automática. O livro proclamou Aquino Mago, no novo Aion,
no novo Aion, né? Ou seja, no novo panteão ali de sacerdotes. Então esse próprio livro proclamou aqui o general Aquino como mago, nesse novo Aion que é dedicado à adoração de Sete, em contraste com a abordagem de Lavey. Este grupo tem uma orientação ocultista e gnóstica. A orientação de Aquino foi fortemente influenciada pelo trabalho do ocultista britânico Aleister Crowley. É outro satanista também terrível, né? Um dos homens mais perversos que essa terra já viu, né? E ele era reverenciado, né, por toda a cultura pop, por todos os roqueiros de sua época, inclusive os próprios Beatles, né? Eles tinham grande relacionamento com Aleister Crowley. Vamos prosseguir aqui, ó. O objetivo do grupo é a autodefinição que ele persegue, realizando rituais e praticando a magia negra, entre outras coisas. Então, ele desenvolveu aí uma liturgia nesse seu novo templo de Sete, e também pegou algumas coisas, absorveu ali algumas práticas do Aleister Crowley, né? E dessa forma ele implementou então ali toda a liturgia ritual e escreveu até o que poderíamos chamar de a Bíblia para esse templo de Sete, tá? E aqui então nós estamos vendo um breve relato, uma síntese aqui das ações satânicas deste homem, o envolvimento com Satanás deste homem. E você veja bem, né, que ele funda a igreja em 1975. E pela sua posição, pela sua postura, ele não teve dificuldade nenhuma em ser reconhecido legalmente dentro dos Estados Unidos como instituição sem fins lucrativos, tendo reconhecimento estadual, reconhecimento federal e tudo que diz respeito a qualquer instituição filantrópica, né, que está atuando dentro dos Estados Unidos. Então agora vamos aqui à alegação de Abu alguma coisa pontinho Zul. Abu alguma coisa Zul de pequeninos, tá? Isso aqui pesou, foi para processo contra esse general aqui. Vamos ver aqui, ó. Em novembro de 1986, a polícia de São Francisco começou a investigar alegações de Abu pontinhos, vou falar arbustros. Arbustros aqui, seque alguma coisa uau. Em conexão com o Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército, no presídio de São Francisco. Então você veja bem, né? Os caras estão ali, eu tenho igreja de Satanás, eu tenho aqui atividades sociais, né? E eu gostaria muito de atuar ali, cuidando, né, daqueles pequeninos indefesos e vulneráveis, né? Então foi dado na mão da raposa o controle do galinheiro. É literalmente isso que aconteceu ali, tá? Vamos continuar aqui, ó. Como Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército no presídio de São Francisco. Uma menina, presta atenção aqui, ó, uma menina apresentou-se em agosto de 1987 e identificou Aquino como ocupado. Pelo menos, preste atenção, pelo menos 58 em cada 100 crianças, 58 em cada 100 crianças que frequentavam a creche da raposa aqui, apresentaram sinais físicos e mentais de arbustros, pontinho, sexo, alguma coisa, uau. Levando a um processo judicial pelos pais por 60 milhões em dólares em danos. Uma investigação contra Aquino foi iniciada, mas foi encerrada após evidências insuficientes terem sido encontradas. Você acredita numa coisa dessa? Então uma menina chega lá e fala assim, ó, olha, esse cara aí, ele fez isso, isso e isso, faz isso, isso e isso, eu sou vítima dele, né? Foram fazer o levantamento lá, tal, de cada 100 crianças, 58 confirmado ali, né, o arbustro físico, mental, psicológico, de todas as formas, as crianças ali destruídas mesmo, né, com tantas provas, com tantas acusações. O pai dessa menina entrou pesado nesse processo, e sabe o que aconteceu? Foi tudo arquivado, porque as provas e as evidências foram insuficientes, e por fim
quase que os pais da menina acabam se lascando. Quase que os pais da menina é que acabam ali na cadeia. Você acredita numa coisa dessa? Quase que as vítimas foram sentenciadas no lugar do lobo. Para você ver o poder, a influência que esses caras têm. E é por isso que eu estou orando para que de fato Donald Trump consiga de fato alcançar o pântano, o deep state e desfazer todas essas coisas, porque essas questões que envolvem essas práticas mais horrendas aqui está principalmente nesses lugares, aonde estão os poderosos, que são pessoas intocáveis. Você vai ver, olha, se de fato Donald Trump cumprir com a sua promessa, nós vamos ver o tanto de pessoas como esse general aqui que tem dentro do Pentágono. O tanto de pessoas nós vamos ver como esse maligno aqui que tem por aí dentro do FBI, que tem dentro da CIA. Você está entendendo? O pântano é profundo. Só que as pessoas que estão ali são muito grandes. E geralmente é o que acontece. Você vê o caso do P. Diddy? Por que o cara passou todos esses anos e ninguém prendia esse cara? Porque tem que ter muitas provas. Tem que ter muitas provas, muitos documentos. Porque do contrário, uma vítima chega lá vertendo líquido vermelho e falando assim, olha, acabou de me fazer isso aqui, não vai dar nada. Entende? Se não for um negócio que cair na mídia, que der uma repercussão mundial como a do P. Diddy, esses caras ficam tudo em oculto. Então vamos orar para que isso aconteça de fato agora. Que a promessa de Donald Trump se cumpra. Inclusive estão falando aí que prestes logo, logo, logo vai sair a lista de quem? Do Jefrinho. O Jefrinho que é o da ilha lá. O Jefrinho da ilha. O Jefinho, né, do Lolita Express. Vai sair a lista lá de todos os famosos e poderosos. Vamos orar para que isso seja verdade, né? Porque são pessoas que jamais passam pela sua mente. São pessoas acima de qualquer suspeita. Você já imaginou um general com todas essas condecorações que eu falei aqui, sendo acusado dessa forma? Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Entende? Olha aqui como o sujeito é maligno. Olha aí a sobrancelha dele, eu vou colocar a foto dele, dá uma olhada no que ele faz na sobrancelha. Esse aí é o cara, eu coloquei na capa, eu vou colocar aqui também. Cheio de estrela, cheio de medalha, cheio de condecoração. Esse é o cara, acima de qualquer suspeita. Aí alguém chega lá para processar e falar, mas o que é isso que vocês estão fazendo? Isso aqui é um santo homem. Olha, só faz caridade. Esse homem aí só faz bondade. E dessa maneira, a vítima acaba virando réu. É o que costuma acontecer. Então, só Deus. É por isso que é importante que representantes da igreja, representantes do povo de Deus, estejam ocupando esses espaços. Eu e você temos que fazer isso. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando para que saia a lista do Jefrinho, né? Do Jefrinho, da sua ilha, para que, de fato, o Deep State seja drenado, né? O pântano, o lodo desse Deep State seja drenado para que, então, generais, para que delegados, para que diretores das autarquias verdadeiramente tenham as consequências da verdadeira justiça. Oremos para isso, amém? E por último, o que eu quero falar aqui é sobre o que aconteceu essa semana. Não foi uma sessão de julgamento, tá? Foi uma sessão da primeira turma. Às vezes as pessoas confundem isso. Julgamento não é julgamento. Foi uma avaliação, uma sessão para deferir ou não, aceitar ou não, acatar ou não a denúncia do Ministério Público, nesse caso, Procurador-Geral da República, o Gonê, sobre o Bolsonaro e mais 7 pessoas, né? 4 do Exército e 3 que não são do Exército, que é o Ramage, que é da Polícia Federal, o Anderson Torres, que é da Polícia Federal, e mais um lá que eu não lembro. Então, foi por 5-0 o placar. 5-0. O Alexandre Moraes, o primeiro voto, depois Flávio Dino, depois Carmen Lúcia, depois o Fux, que apesar de ter divergido em um ponto, que foi o da delação premiada, do Cid, ele acompanhou o voto e aceitou também
a denúncia do Procurador-Geral da República. E, por último, o Cristiano Zanin, que é o atual presidente da primeira turma do STF. Meus irmãos, só fazendo algumas considerações aqui para todos vocês, tem vários erros nesse processo. Então, essa denúncia foi aceita e o presidente Bolsonaro, o Mauro Cid, o general Heleno, o Braga Neto, quem mais? O general Paulo Sérgio, o Ramage e o Anderson Torres, todos eles passaram a ser réus. Ou seja, uma vez aceita a denúncia, que é o relatório do Ministério Público, o processo começa a andar e dar-se início à chamada ação penal. Bolsonaro só virou réu. Então é importante vocês saberem exatamente que está cheio de erros. Suspensão de juiz, tem desrespeito ao princípio do juiz natural, desrespeito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição, ao cerceamento da defesa, sabe, não tendo acesso a todos os autos para formular uma defesa. Deixa eu ver aqui o que mais que eu lembro, até que eu anotei, mas eu estou em Guariba, deixei lá em Ribeirão Preto em casa. Mas tem alguns erros aí, né? Inclusive eu quero fazer aqui uma comparação sobre o que a gente viu essa semana. É pior, é mais aterrorizante do que a Santa Inquisição Espanhola, que aconteceu no período de 1400 até 1800, onde o objetivo da igreja era combater a heresia, mas na verdade serviu simplesmente para poder afiançar cada vez mais o poder da monarquia espanhola na época. E foi feita então essa Inquisição Espanhola, que foi muito dura, né? O que a gente viu essa semana, acho que dá de 10-0 na Inquisição Espanhola, mas tudo bem, né? Não tem mais como voltar atrás. A partir de agora o processo deve seguir na primeira turma e a gente vai ter aí um interrogatório de todos os réus. Possivelmente agora o Bolsonaro vai receber uma intimação, aí ele vai ser ouvido em interrogatório, todos eles. Depois a defesa vai formular uma defesa prévia. Aí começa a instrução processual, onde vai ser ouvido as testemunhas primeiro de acusação, depois as testemunhas de defesa, depois será aberto um prazo para as alegações finais e o julgamento. Olha, gente, o julgamento desse caso foi marcado, se eu não me engano, para o dia 25 de abril. Hoje é dia... estamos no final do mês. Em menos de 30 dias eles vão fazer tudo isso. Olha a pressa! Em menos de 30 dias eles vão fazer tudo isso que eu estou te falando aqui. O interrogatório, a defesa prévia, a instrução processual, as alegações finais e o julgamento. Como a justiça brasileira é rápida, né, gente? Comenta aí, eu não posso falar muita coisa. Mas vocês estão entendendo, que rapidez, né? Esse é o clima que nós estamos vivendo. Engraçado que até provas que foram mostradas hoje, né, nessa semana, não estão nos autos ou não estavam nos autos para que a defesa pudesse se manifestar, mas alguns vídeos que foram vinculados pegou até a defesa de surpresa, né, porque eles não tinham conhecimento. E eu tinha esquecido de um nome aqui, é o general, o comandante da Marinha, né, o almirante Almir Garnier, né, é dele que eu estava esquecendo. Então, 4 do Exército, 1 da Marinha, 5, Anderson Torres 6, Alexandre Ramage 7 e o Jair Bolsonaro 8. Bom, o que eu acho que vai acontecer? Vai ser muito difícil eles não serem condenados. Muito, mas muito difícil. Cabe recurso? Cabe. A quem se recorre? Ao STF. Vai se recorrer ao STF, ao plenário do STF, e aí nós vamos imaginar que eles tomem outro 5-0, né? Ficam faltando só 6 votos de pessoas que não estão na primeira turma, que é a segunda turma, são os outros ministros. Fachin
como é que chama? O Faquinho, o André Mendonça, o, o Cássio Nunes Marques, 3. Nem eu tô lembrando mais o nome dos ministros, né? Aí o Barroso, que é o atual presidente, e mais 2 lá que eu não lembro o nome. Alguma chance por Bolsonaro? O que vocês acham? Para mim a esperança é a última que morre, mas eu vou falar para vocês. O que eu penso, são muito pequenas as chances. Justo no dia. E agora eu vou encerrar aqui com essa notícia, onde o Jair Bolsonaro e a Michelle, segundo uma pesquisa da Futura Inteligência, que lançou hoje, que é muito confiável, venceriam o Lula com 51 a 37% dos votos. Tanto o Bolsonaro quanto a Michelle, qualquer um venceria o Lula. A Michelle um pouco menos, né? Venceria por 35 a 29. Né? Mas o Bolsonaro aparece com 51 contra 37% do petista. Tá? E para finalizar, nós temos aí a Carla Zambelli, né, que está com depressão profunda por conta de tudo que ela vem enfrentando, né, de tudo que ela vem passando. Vocês sabem que ela está sendo agora, foi cassado, teve seu mandato cassado e pode até ser presa, né, condenada aí a 5 anos, se eu não me engano, de prisão. Se alguém tiver informação mais precisa aí, que o meu sinal de internet está bem fraco aqui. Mas acabou para a Zambelli, né? Pelo menos a priori, nesse momento. Oremos para que ela venha se reerguer. Ah, pastor, por que ela foi cassada? Dá uma olhada aí. Número 1, ter repercutido matérias da imprensa, ter dado voz à imprensa. Querem calar a imprensa. Número 2, dar voz à OAB, porque eu repercuti um vídeo da TV Justiça em que o advogado de Daniel Silveira fez uma sustentação oral dentro do STF. Número 3, pela defesa dos meus princípios, dos meus eleitores e das minhas pautas conservadoras, como uma postagem, por exemplo, que eu fiz sobre o direito à legítima defesa. Número 4, pela minha fidelidade partidária, porque eu repercuti uma nota do meu Partido Liberal, simplesmente compartilhei nas minhas redes sociais. Número 5, pelo exercício da minha função como parlamentar, que uma das principais é fiscalizar instituições. Esses são os motivos pelos quais estão tentando cassar o meu mandato e que estão dentro da ação. Então é isso. E também tem a questão, né, que ela estava armada lá e bem no período eleitoral, período eleitoreiro, aonde ela acabou disparando com arma de fogo e foi todo aquele fuzuê. Ela não estava certa, né, de estar armada ali, mas nós sabemos que é uma conservadora que luta pelos direitos aí dos cidadãos brasileiros, que luta contra o ativismo da esquerda, mas foi mais uma peça aí do tabuleiro que foi derrubada, né? Vamos orar por ela. Oremos por Carla Zambelli, oremos pelo presidente Jair Bolsonaro e vamos fazer a nossa parte, né? Como eu estava dizendo com vocês, o mais importante é que nós devemos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que ninguém será salvo pelas suas obras, porém todo salvo automaticamente manifesta as obras. E aí dentro disso nós temos que fazer a nossa parte como cristão, tá? Renunciar os prazeres dessa vida, dessa carne, né? Aquilo que é pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Inclusive na segunda-feira eu já te convoco para estar comigo ao vivo aqui às 6 da manhã, onde estaremos iniciando um jejum específico com um propósito para a salvação da nossa família. Que graça tem, que graça há em eu ser salvo
e os meus filhos, a minha esposa, ser condenada ao fogo do inferno? Hã? Responde para mim aí. Então, sempre quando eu vou orar, todos os dias, eu oro pela salvação da minha casa. E todos os meses, na segunda quinzena, nós já estabelecemos esse propósito de jejum. Vai começar às 6 da manhã e encerrar às 13 horas, à 1 da tarde. Tá? Então serão 7 horas de um propósito de jejum em prol à família. Claro que o jejum é com esse propósito, mas automaticamente nós estamos renunciando à nossa carne, fortalecendo o nosso espírito, e assim viveremos as promessas de Deus na nossa vida. E, para quem não sabe e não me conhece ainda, está chegando aqui agora, eu sou o pastor Giovanni Dias e junto com esse povo tão lindo que é o povo da fé, nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças em Moçambique, aonde nós tiramos eles de uma realidade completamente humilhante mesmo, miserável, onde eles comiam rato, aqueles caramujo, sabe, cozido, uma coisa. Eu não gosto nem de colocar as imagens aqui, que são imagens fortes demais e, nossa, me embrulha o estômago mesmo, só de ver aquilo. E eu vi aquilo pessoalmente também, né? Então, assim, ninguém merece passar por isso, nenhum ser humano merece passar por isso. E nós tiramos eles dessa realidade. Hoje eles comem arroz, feijão bonito, como o da sua casa, a maçã, uma maçã fresquinha, a banana, né, o suco, a mistura, que é o frango, ou às vezes o carneiro, estão lá se alimentando, graças a Deus e a todos vocês. Sem contar o menino Inácio, que é a nossa missão, o nosso filho. Estamos correndo contra o tempo. Para quem não sabe, o menino Inácio fugiu do hospital da Beira no dia de ontem. Baruch Hashem, que ele foi encontrado e agora está internado sob os cuidados dos médicos ali, sendo observado 24 horas. A mãe foi ao banheiro e num piscar de olhos o menino desapareceu, mas foi encontrado. Meus irmãos, estamos aqui no hospital, já estamos há 30 minutos procurando aqui o menino Inácio, porque ele estava lá na sala operatória junto com a mãe. Estávamos aqui aguardando pelos resultados dos exames, que o médico cirurgião viria aqui para poder dizer alguma coisa, mas já viu o que acontece, o menino acabou fugindo da mãe lá na sala operatória e nós estávamos do lado de fora porque não permite muita gente lá, só estava lá o menino junto com a mãe. Então circulamos aqui o hospital quase todo, é um hospital muito grande. Mas também pensa no psicológico dessa criança. Para pensar comigo, no psicológico desse garoto. Como é que você pensa que ele, ao ouvir o médico falando sobre a cirurgia, que abria a barriga dele, o menino ficou desesperado, né, gente? Nós que somos adultos, mediante a um caso como esse, já ficamos mexidos, imagina uma criança. Mas ele foi encontrado, foi feito os exames, os médicos estão aguardando só o pagamento, acredito que entre segunda e terça-feira, para na quarta-feira ser feita a cirurgia. Lá primeiro é pago para depois ser feito. Não ficou barato, não vai ficar barato a conta do Inácio. Eu, assim, chutando baixo, menos de 15 mil reais não vai ficar. Mas o teu R$1, junto com o meu, junto com a da minha esposa, junto com o do pastor Claudinei e da esposa dele, nós faremos esse montante, né? E junto com a dama Cláudia, a moderadora, todos os moderadores que estão conosco, os irmãos que contribuem, nós vamos fazer esse montante para poder, então, atender essa criança, tá? Lembrando que hoje teve refeição em Amatanda, amanhã tem refeição também em Amatanda e mais 2 bases. Na segunda-feira, na semana que vem, nós temos distribuição de roupa, alimentação, temos também assistencialismo na medicina, onde nós estaremos desparasitando aquela base menor que nós encontramos e que nós assumimos agora recentemente, tá? Que é justamente aonde o Inácio foi encontrado. Nós estaremos fazendo esse trabalho lá. Então, assim, é muitas frentes, muito trabalho e realmente o orçamento tem estado apertado, né? Nós fizemos uma refeição ontem e servimos um lanche, porque não deu para fazer a comida com arroz, o feijão, por conta do orçamento. Mas graças a Deus, hoje nós já conseguimos servir a refeição com arroz, feijão, carne, suco e também uma fruta como sobremesa. Tudo isso graças a Deus e a vocês que têm nos ajudado, que têm estendido as mãos, sabe, que não têm medido esforços para estar conosco nessa missão. Eu não posso falar muito porque a bateria do meu celular está aqui, ó, 3%, ele já vai desligar, mas não é por muito falar que seremos ouvidos. A Bíblia diz que aquele que
dá aos pobres e empresta para Deus. Então empreste para Deus. Quando ele vier te pagar, o texto diz que ele vai pagar com juros largamente vantajosos. Eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição, tá bom? Que o eterno Deus te recompense em tudo, multiplique a tua semente, abençoe a sua família, te guarde, te prospere, te proteja, no nome do Senhor Jesus. Essa é a minha petição e a minha oração. Tiramos o rato, tiramos o caramujo, tiramos a folha de goiaba. Esse povo pegava a folha de goiaba, fervia, gente, para comer. Olha a situação. E hoje eles se alimentam de forma digna, graças a Deus e a todos nós que temos sido generosos. É a nossa generosidade em unidade que tem transformado a vida desse povo. Construímos casas, furamos poço artesiano, a hortaliça agora que já compramos um alqueire de terra, colocamos as máquinas ali para cuidar dessa terra, plantamos, agora esse povo vai colher. Coisa linda, né? Glória a Deus por Baruch Hashem por isso, né? Tantas coisas, as casas para as viúvas, a igreja que nós precisamos cobrir. Tadinha dessas crianças, tem comido no sol quente, né? Quando não tem refeição por causa de chuva, por causa do tempo mau. Então assim, não dá. Lá na outra base, em Amatanda já cobrimos. É na nossa base, lá junto com o pastor Eliseu. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Giovanni, Deus abençoe a vida do Senhor abundantemente em nome de Jesus. Pastor Eliseu Arota, estamos aqui hoje, dia 7 de março de 2025, e estamos fazendo esse trabalho com carinho, junto com as nossas crianças, como pode ver, estamos aqui debaixo dessa luta para cobrirmos nosso templo. Não tem sido fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Como bem, realizamos esta atividade ou esse trabalho com as crianças neste período da tarde. São 4, vai para 5 agora, por causa do sol. Quando há muito sol naquela hora das 12, não tem como a gente darmos o almoço, porque está aquecendo muito, até no chão para as crianças sentar, é difícil. Então venho por este meio pedir as vossas ajudas. Se puderem nos ajudar para cobrirmos nosso templo, nós agradecemos para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. E a todos os irmãos aí, povo da fé, que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e a paz. Nós vamos cobrir essa igreja, já começamos a cobertura. Você vê que é tanta coisa, mas a sua ajuda, ela vai tornar tudo isso possível, tá bom? Posso contar com você? Quando você digita assim, conta comigo, pastor, tá? Quando você digita isso, o nosso coração fica mais em paz. Então digita aí, tá bom? Pastor, já ajudei esse mês, vou ajudar só agora no mês de abril. Aliás, o mês de março já está terminando, na segunda-feira é o último dia do mês, né? Então você que vai enviar suas primícias agora na próxima semana, seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, como você queira chamar, né? Dízimo, oferta, primícia, independente. O importante é você nos ajudar e a gente juntos fazermos missões e no grande dia do Tribunal de Cristo sermos galardoados e patenteados para reinar com Cristo. Posso contar com a sua semente? Os dados estão aqui abaixo, tá? Escreva aí, você que vai nos ajudar. Vamos para cima, pastor. Vamos para cima na missão. Escreva, vamos para cima na missão. Vamos para cima na missão. Vamos todo mundo junto escrever isso aí? Esse vai ser o nosso código. Vamos para cima na missão. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, as duas contas. A da Caixa é conta física, a do Bradesco é conta jurídica. Mas ambas são separadas para o Ministério. O CNPJ é Nubank, pessoa jurídica do Ministério, e o celular, o número do celular também é um Pix, é um WhatsApp também, e esse Pix também é da conta Nubank, pessoa jurídica do Ministério, ok? Em alguns aplicativos aparece pastor, aparece Ministério Povo da Fé, em outros aplicativos aparece Giovanni Dias Pereira, que é onde eu sou a razão social do Ministério, do CNPJ, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, quero orar agora por todos que deixaram o nome, sobrenome, o nome da cidade. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua semana, que a sua semana seja extraordinária, no nome de Jesus, ô glória! Feche os teus olhos. Altíssimo, na tua presença, eu coloco agora todo o povo da fé nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, as tuas benevolências sobre a vida de todos, ó Pai. Repreende agora o mal sobre essa família, a qual foi escrita o nome aqui nos comentários, no chat. Repreende agora, Senhor, as enfermidades. Repreende agora
todo mal, toda força negativa, toda força maligna, e que a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade venha sobre a vida desse povo no nome de Jesus. Pai, abre portas maiores e melhores sobre essa família. Meu Deus, repreende o espírito da morte, dá livramentos, ó Pai, em o nome de Jesus. Pai, que o teu povo agora seja abençoado, guardado, protegido, livre de todo mal. Em o nome de Jesus, nós oramos agora, declaramos a bênção, o milagre, a prosperidade sobre a vida de todos que estão ofertando, que estão enviando seu R$1, 2, 10, 100, 50, independente do valor, ó Pai, que eles continuem sendo abençoados em o nome de Jesus. Nós oramos e profetizamos uma semana de bênção, de milagre, de salvação, de livramento sobre a vida de todos, em o nome de Jesus. E você crê e concorda, digita amém e digita graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial. O canal Povo da Fé está censurado, o maior, né? O de 700 mil. O de 80 mil está livre para você assistir as lives anteriores, os vídeos anteriores. Então, deixa o like, se inscreva e vamos para cima na missão. Lembra? Vamos para cima na missão. Se inscreva também no canal da minha esposa, missionária Keren Rocha, no canal dos meus filhos e no canal da irmã Neuza, Cozinhando na Suíça com a Neuza, no canal de receita. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos para cima na missão, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Café! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil. A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. E em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade.
no mês de setembro. Assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tinha lá leite, não tinha lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.